Em 30 de abril de 1945, enquanto os aliados estavam se aproximando de Berlim, Hitler escolheu terminar sua vida ao invés de enfrentar a captura, ingerindo uma dose letal de cianeto e depois atirando em si mesmo. Uma semana depois, em 8 de maio, o alto comando alemão se rendeu incondicionalmente aos aliados, e a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim na Europa. Mas a outra guerra, a que vinha se desenrolando de leste a oeste, em uma vasta extensão do Oceano Pacífico, continuou. Por meses após a rendição da Alemanha, membros do 1º, 2º, 3º, 5º e 6º Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos continuaram lutando selvagemente de ilha em ilha, até finalmente chegarem a Iwo Jima e Okinawa, onde enfrentaram algumas das resistências mais violentas em toda a campanha do Pacífico. Os defensores japoneses escavaram fortificações subterrâneas para transformar a guerra. A pequena ilha se tornou uma armadilha mortal e teve que ser escavada homem por homem do terreno vulcânico da ilha. Somente em Iwo Jima, as forças de desembarque dos Estados Unidos perderam 6.821 homens, com outros 19.217 sendo feridos em ação. Em Okinawa, as intensas chuvas e o terreno acidentado impossibilitaram o movimento fácil. A violenta batalha terrestre, marítima e aérea na ilha, naturalmente defensiva, durou quase 3 meses, prolongando a guerra. Dos cerca de 60 mil soldados e fuzileiros navais que desembarcaram, 12 mil foram mortos em ação. Estima-se que 90 mil combatentes japoneses e 150 mil civis de Okinawa também morreram durante os combates. Mas, mesmo após perder bem mais de 100 mil soldados nas batalhas combinadas de Iwo Jima e Okinawa, o Japão ainda não mostrava sinais de rendição. Aparentemente, eles pretendiam manter sua estratégia geral de atrito e resistência. Se conseguissem enfraquecer os Estados Unidos o suficiente, acreditavam, enviando continuamente recrutas contra eles, a liderança em Washington seria forçada a ceder o Teatro do Pacífico ao imperador e se retirar. Porém, todos sabemos que não foi assim. Nesse ponto, já havia quase 4 anos desde que Pearl Harbor foi atacado. E certamente, parecia que os oficiais japoneses, bem como o próprio imperador Hirohito, estavam subestimando o desejo e a determinação sentidos não apenas pelo presidente Harry S. Truman e o povo americano, mas grande parte do resto do mundo, para dar fim a esta guerra. É importante ressaltar aqui também que Truman só havia se tornado presidente desde 12 de abril de 1945, subindo de sua posição como vice-presidente após a morte prematura do ex-presidente Franklin D. Roosevelt. O que significa que apenas um mês após Truman assumir como presidente, muita coisa aconteceu. Hitler estava morto. O nazismo acabou. A Europa estava livre. A União Soviética lançou uma grande ofensiva contra as posições japonesas na Manchúria. E agora, após lutar em Guadalcanal, Tarawa, Macon, Saipan, Guam e Peleliu contra o domínio japonês, os fuzileiros navais finalmente chegaram às ilhas mais próximas do continente japonês, o que significa que, se o presidente Truman quisesse invadir o continente japonês, ele certamente estava agora na posição de fazê-lo. Mas as coisas estavam indo muito bem até agora para o recém-nomeado comandante-chefe, então pode-se supor que havia um forte incentivo pessoal para ele manter sua sequência de vitórias. E definitivamente não havia garantia de que uma invasão terrestre em grande escala do Japão seria bem-sucedida. Pelo menos milhões de vidas seriam perdidas, segundo seus conselheiros. O que estava absolutamente claro para a maior parte do mundo neste ponto era que o avanço japonês havia sido revertido. Os aliados haviam tomado a vantagem e era hora do Japão se render. Porém, sabemos que isso não ocorreu. Pelo menos não imediatamente. Não até setembro de 1945. Depois que os Estados Unidos lançaram não uma, mas 2 bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, o Japão concordou em se render incondicionalmente, efetivamente encerrando a Segunda Guerra Mundial, quando a notícia das bombas finalmente se espalhou, deixou grande parte do mundo em um estado coletivo de espanto, horror e incredulidade. E, possivelmente, o uso dessas novas armas mudou a noção de guerra global para sempre. Mesmo os principais responsáveis pela invenção da bomba atômica questionaram a moralidade do que fizeram. Na verdade, o físico líder do projeto, o infame J. Robert Oppenheimer, caiu em uma profunda depressão após saber da devastação que resultou dos bombardeios. "Sinto que tenho sangue nas minhas mãos", ele teria dito ao presidente Truman. Após os bombardeios e os Estados Unidos se tornarem a primeira potência nuclear, surgiram muitas questões a serem respondidas. E uma dessas era por que Tóquio, a capital do Japão, não foi escolhida como alvo? Por que Tóquio foi poupada, enquanto Hiroshima e Nagasaki
foram praticamente aniquiladas? A resposta curta é: não foi. Na realidade, Tóquio e outras 68 cidades japonesas poderiam ter enfrentado um destino pior. Um destino pior do que ser bombardeado? Você pode estar se questionando. Talvez com um pouco de incredulidade. Depende da sua perspectiva. Essencialmente depende de como alguém escolhe medir objetivamente os horrores da guerra, se tal coisa é até mesmo possível. A pergunta que teríamos que fazer seria: uma bomba matando 100 mil pessoas em questão de segundos, pior do que milhares de bombas matando ainda mais pessoas ao longo de meses? É pior morrer meses depois do fato por envenenamento por radiação do que morrer dias ou semanas depois de extensas queimaduras, exposição ou fome? O peso de uma tragédia muitas vezes é determinado por quão bem ela é lembrada. Mas isso certamente não é uma medida infalível. Veja, quando a guerra terminou, o mundo estava com muita pressa para reconhecer o uso da bomba atômica pela América. E ao fazer isso, nós olhamos direto para o que foi, na verdade, a campanha de bombardeio mais mortal da história da guerra aérea. Por que Tóquio não sofreu bombardeio nuclear? Bem, porque no verão de 1945, Tóquio praticamente não existia. Mas, para entender adequadamente a pura devastação de Tóquio, é importante dar um passo atrás e olhar para algumas outras informações importantes. Primeiro, será mais fácil entendermos o panorama geral aqui. Se entendermos que tipo de arma foi usada na capital do Japão, então também devemos olhar para o homem cuja ideia era usá-la tão desinibidamente. A arma que os bombardeiros dos Estados Unidos despejaram sobre Tóquio e outras 68 cidades japonesas é o napalm. Basicamente um gel pegajoso semelhante à gasolina. Quando o napalm é pulverizado de, digamos, um lança-chamas, ele se agarra a qualquer coisa em que pousa, criando incêndios que são quase impossíveis de apagar. E quando lançado de, digamos, uma aeronave, geralmente irrompe em enormes incêndios descontrolados que podem ser especialmente eficazes para destruir estruturas de madeira, que era o que Tóquio consistia principalmente em 1945. Na Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica em desenvolvimento, houve a necessidade de uma arma incendiária mais eficiente para missões de bombardeio aéreo. Cientistas nos Estados Unidos foram designados para criar uma substância que pudesse provocar incêndios intensos para destruir variados alvos inimigos. Eles começaram a experimentar várias combinações de produtos químicos, e um químico orgânico de Harvard, chamado Julius Pfizer, eventualmente chegou a uma combinação de ácido naftênico e ácido palmítico, que resultou no que era essencialmente um agente espessante para a gasolina. Assim, o mundo conheceu o napalm. Apesar de seu uso durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia, no entanto, as controvérsias em torno do seu uso em combate não chamariam acima a atenção do público em geral de maneira significativa até a Guerra do Vietnã. Devido à cobertura televisiva consistente, a indignação provocada pela guerra no Vietnã, incluindo o uso de napalm, se espalhou pelo globo, e como resultado, uma série de acordos internacionais foram estabelecidos para restringir seu uso, especialmente em áreas povoadas por civis. O uso mais recente de napalm em combate foi na Guerra do Golfo. As bombas usadas pelos Estados Unidos naquela época, embora chamadas de napalm, continham uma versão melhorada da substância original. Ainda assim, o napalm e armas incendiárias semelhantes continuaram a ser objeto de muito debate e escrutínio internacional. Outro elemento que contribui para essa controvérsia é que a maneira mais eficaz de implantar o napalm sempre foi através de técnicas de bombardeio aéreo não precisas, o que por si só é altamente controverso. Apesar da crescente dependência de bombardeios aéreos por muitos militares modernos, o uso dessa tática nunca foi direto. Na verdade, perguntas amplas sobre a necessidade e moralidade do bombardeio aéreo em larga escala têm sido feitas continuamente desde seu primeiro uso em 1937, durante a Guerra Civil Espanhola. Guernica, Espanha, foi a primeira cidade a acordar com uma chuva de bombas caindo do céu. Um ato realizado pela Luftwaffe alemã e pela Força Aérea Real Italiana, que se tornaria um símbolo da crueldade que pairava fortemente sobre aquela guerra, em grande parte política. Como se conta, o dia do bombardeio era famoso quando os agricultores vinham à cidade vender seus produtos. Naquele dia, a Luftwaffe sabia que a cidade estaria particularmente lotada de vendedores, compradores, animais e moradores curiosos de Guernica. Alguns historiadores acreditam, mas não foi definitivamente provado, que os alemães deliberadamente miraram a cidade neste dia para infligir o máximo de baixas. Durante anos, o número de mortes relatadas superou 1.700, mas esses dados foram posteriormente expostos como exagerados pelo governo. A maioria dos historiadores agora concorda que o número de mortes foi em torno de 200.
Um evento horrível. Não importa como você olhe para isso. Especialmente considerando que poucas das vítimas eram militares, e que muitos dos que foram mortos deixaram a segurança dos abrigos antiaéreos entre ondas de ataques, acreditando erroneamente que os bombardeios haviam terminado. No entanto, o bombardeio de Guernica não se destaca sozinho como um ato de guerra controverso, que foi quase completamente ofuscado pelo uso da bomba atômica. Um mês antes do bombardeio incendiário, Guernica foi atingida. Dresden, Alemanha, também sofreu bombardeios impiedosos e incêndios extensos. Bem, este ataque, realizado pelas forças aliadas britânicas e americanas, se desenrolou como uma série de incursões destinadas a interromper as linhas de transporte e comunicação alemãs, bem como para diminuir o moral da população alemã. E isso pareceu acontecer, e até mais. Por quase 2 dias, em meados de fevereiro de 1945, 800 bombardeiros lançaram cerca de 2.700 toneladas de explosivos e bombas incendiárias em Dresden. Estima-se que 25 mil pessoas foram mortas, a maioria civis, e quase toda a cidade foi destruída ou incendiada. A pouco conhecida atrocidade de guerra só ganhou destaque, principalmente na América, quando o renomado romancista americano Kurt Vonnegut abordou o bombardeio em seu romance de 1969, Matadouro V, parcialmente baseado em suas vivências como prisioneiro de guerra. O soldado americano, Vonnegut, morreu no bombardeio de Guernica. Foi capturado pelos alemães na Batalha do Bulge e estava em Dresden durante o bombardeio. Após o bombardeio, ainda como prisioneiro de guerra, Vonnegut foi designado para uma equipe de limpeza, onde lhe foi dada a tarefa de escavar abrigos e porões que haviam sido enterrados por escombros. Podemos imaginar o jovem futuro autor finalmente ganhando entrada em um desses abrigos apenas para encontrar todos dentro, ainda sentados em cadeiras ou ao longo das paredes, todos mortos devido à falta de precioso oxigênio. Foi instantaneamente consumido pela bomba. Os informados sobre o bombardeio, principalmente alemães, ficaram revoltados, pois se acreditava que Dresden, com pouco significado militar, foi praticamente arrasada. O próprio bombardeio permaneceu um evento altamente controverso, enquanto Matadouro V, uma mistura única de ficção científica, autobiografia e sentimento anti-guerra, permaneceu um clássico romance anti-guerra, no qual Vonnegut usa suas próprias experiências traumáticas para iluminar os horrores da guerra. O bombardeio de Dresden tinha como objetivo aterrorizar a população civil da Alemanha e incentivar sua rendição. Um presságio sinistro das táticas e dos horrores da campanha de bombardeio incendiário que mais tarde devastaria o Japão. Para o alto comando alemão, no entanto, a morte de 25 mil soldados, civis e refugiados, juntamente com a quase total destruição do que na época era considerado o coração cultural e artístico da Alemanha, ainda não foi suficiente para convencê-los a jogar a toalha. Não conseguiu convencer o governo japonês a ceder à guerra, mesmo com 100 mil pessoas mortas? Aparentemente não, porque como o mundo logo descobriria, nem mesmo a incineração de metade de Tóquio seria suficiente para convencer a liderança do Japão a ceder. Nem de longe. Espere um minuto. Como 100 mil pessoas são mortas e centenas de milhares mais são feridas durante um único bombardeio, como 24 quilômetros quadrados de uma das áreas urbanas mais densamente povoadas do mundo, uma área cerca de metade do tamanho de Manhattan, são quase completamente queimados até o chão? Aqui está como. Na noite de 9 de março de 1945, por volta das 01:30 5 meses antes das bombas atômicas serem lançadas em Hiroshima e Nagasaki, um enxame de 334 bombardeiros pesados, B-29, decolou de bases aéreas recém-estabelecidas nas Ilhas Marianas, com destino a Tóquio. E no espaço de apenas algumas horas, eles lançaram 1.667 toneladas de bombas incendiárias cheias de napalm na capital japonesa. Sob a cobertura da escuridão, cerca de 500 mil bombas incendiárias M69 choveriam sobre a cidade adormecida. Imagine cada grupo de bombinhas se espalhando durante sua descida, de cerca de 5 mil pés cada uma, espalhando líquido flamejante em todas as direções ao impactar. As incursões noturnas de baixa altitude representaram uma mudança relevante na estratégia dos grupos de bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos. Pararam de confiar nos B-17. A confiança nas fortalezas voadoras B-17 cessou, dando lugar ao moderno B-29 Super Fortress de longo alcance. Centenas destes estavam prontos para partir, aguardando nas bases aéreas americanas nas recentes ilhas de Saipan e Tinian. E quem, você pode se perguntar, estava por trás dessa mudança astuta de táticas? Conheça Curtis Emerson LeMay, um general da Força Aérea dos Estados Unidos, apelidado de Old Iron Pants, The Demon e Bombs Away LeMay.
LeMay entrou para o Corpo Aéreo do Exército Americano, precursor da Força Aérea dos Estados Unidos, em 1929. E quando o Japão atacou Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1940, LeMay havia ascendido ao posto de major. Em agosto de 1944, supervisionou todas as operações de bombardeio no Teatro do Pacífico. No momento de sua promoção, LeMay já tinha várias preocupações táticas e operacionais sobre o bombardeio aéreo convencional, começando pelo fato perturbador de que a armada de B-20 e 9S voando da China estava atingindo seus alvos pretendidos. Em apenas 5% do tempo, os bombardeiros provavelmente voavam tão alto e rápido que não eram consistentemente precisos. A combinação de problemas mecânicos contínuos com o B-20 e 9, combinada com as capacidades de defesa aérea diurna do Japão, resultou em um número inaceitável de aeronaves sendo perdidas. LeMay rapidamente desenvolveu uma reputação de ser um estrategista do tipo bombardear primeiro, fazer perguntas depois, e durante sua carreira posterior, ele orquestraria ataques aéreos contra a Coreia do Norte e o Vietnã. E ele estava entre um comitê consultivo que também incluía o presidente do Estado-Maior Conjunto e o diretor da Agência Central de Inteligência, que apresentou ao presidente John F. Kennedy um ataque nuclear preventivo à Rússia durante a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Portanto, se o trabalho era bombardear um país inteiro até a submissão, LeMay parecia ser o homem certo para isso, apesar da insistência inicial de Franklin D. Roosevelt para que todos os governos evitassem o barbarismo de bombardear civis. Em 2005, houve uma clara mudança de política. A visão sobre bombardeios éticos mudou após o ataque japonês a Pearl Harbor, com os Estados Unidos determinados a retaliar. Em seguida, os Estados Unidos entraram na guerra. Estrategistas militares começaram a montar uma lista de alvos para obliterar. De aeroportos a fábricas de rolamentos, qualquer coisa que pudesse interferir no esforço de guerra japonês. Com as bombas distantes, LeMay, responsável pela estratégia, planejou outra mudança ao revidar contra o Japão, não na ética da guerra aérea, mas na eficácia das táticas de bombardeio aéreo, independentemente do alvo pretendido. LeMay analisou os muitos desafios associados ao bombardeio em alta altitude, incluindo métodos de mira imprecisos e condições imprevisíveis de corrente de jato e clima, e começou a fazer ajustes estratégicos práticos. Segundo a nova estratégia de LeMay, os bombardeiros se aproximariam em baixas altitudes, à noite e em linha única. Essas táticas novas substituiriam o grande ataque multicamadas. LeMay teve a ideia de maximizar a carga disponível dos B-20 e 9S, fazendo o voo de 7 horas até Tóquio, para a terrível campanha de bombardeio incendiário, codinome Operação Meeting House, que consistia em despojar as aeronaves de todo o equipamento não essencial. Alguns nem sequer carregavam armas defensivas, ou os artilheiros que normalmente as operariam. Para garantir que o ataque causasse a máxima devastação, os engenheiros militares prepararam mapas dos setores mais inflamáveis de Tóquio, cientes de que os prédios de madeira baixos, que formavam a maioria da cidade, queimariam intensamente. Os primeiros bombardeiros lançaram cargas e iniciaram 5 incêndios de marcação para servir como alvos visuais para os demais. Em algumas áreas da cidade, os incêndios incontroláveis atingiram temperaturas de quase 1.800 graus Fahrenheit ou 1.000 graus Celsius. É a mesma temperatura de um incêndio subterrâneo comum. O primeiro incêndio foi nomeado tocha de solda oxiacetileno. O alumínio derrete a aproximadamente 1.220 graus Fahrenheit ou 660 graus Celsius, e a água ferve a apenas 212 graus Fahrenheit ou 100 graus Celsius. O calor era tão intenso que canais ferviam, estruturas metálicas derretiam, e tanto edifícios quanto pessoas irrompiam espontaneamente em chamas. Tripulantes nos B-20 e 9S retornaram para suas bases em Saipan, Tinian e Sibiu. Eles iniciaram perto de Guam, que reportou um brilho vermelho da cidade incendiada a 150 milhas de distância. Como um inferno aberto de chamas e fumaça subiu quase 18.000 pés para o céu. Testemunhas que vivenciaram o evento do solo relataram horrores inimagináveis. As estradas se tornaram rios de fogo enquanto tudo queimava. Casas, junto com todo o seu conteúdo, desapareceram atrás de paredes de chamas altíssimas. Animais corriam em chamas. Bebês foram queimados vivos, presos às costas dos pais em fuga. Se perdêssemos a guerra, o general LeMay afirmou que seríamos perseguidos como criminosos de guerra. Ele foi aclamado como herói, recebeu várias medalhas e, posteriormente, liderou o Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos, setor da Força Aérea responsável pela organização,
treinamento e equipamento dos esquadrões de bombardeiros estratégicos e suas forças de mísseis balísticos intercontinentais. Mas o bombardeio de março não foi o fim para Tóquio. A capital japonesa foi novamente bombardeada com fogo em 14 e 18 de abril, e novamente em 24 e 26 de maio, expandindo a área queimada para uma vez e meia o tamanho de Manhattan. Então, enquanto essa é a principal razão pela qual Tóquio não foi escolhida como alvo para a bomba atômica, isso não explica por que Nagasaki e Hiroshima foram finalmente escolhidas. Não esclarece por que a Força Aérea dos Estados Unidos e cidades como Kyoto não foram alvos da bomba atômica. Respostas que revelaremos logo. Mas, em qualquer caso, de acordo com as notas oficiais da primeira reunião do Comitê de Alvos, o grupo de cientistas civis e oficiais militares encarregados de selecionar os alvos pretendidos, Tóquio estava agora praticamente toda bombardeada e queimada, e era praticamente escombros, com apenas os terrenos do palácio ainda de pé. O procedimento da Força Aérea dos Estados Unidos tem sido bombardear Tóquio intensamente. As notas da reunião, um documento anteriormente ultra-secreto, datado de 27 de abril de 1945, apontaram de forma enigmática. É por isso que não foi escolhido para a bomba. Ele mal tinha o suficiente para ser bombardeado. Considerando que a 20ª Força Aérea estava sistematicamente devastando tantas cidades do Japão quanto podiam e pretendia lançar mais 100 mil toneladas de bombas até o final de 1945, o Comitê de Alvos, de acordo com as notas dessa reunião inicial, estava genuinamente preocupado que não haveria mais alvos viáveis restantes, para mostrar o poder incrível da nova bomba. No total, os Estados Unidos bombardearam 69 cidades japonesas, durante as quais várias outras grandes cidades, incluindo Osaka e Nagoya, foram fortemente destruídas, enquanto muitas cidades menores, como Fukuyama, Takashima e especialmente Toyama, 99% das quais foram queimadas até o chão, foram basicamente apagadas do mapa pelas cargas que caíam de centenas de B-29s. O Comitê de Alvos acabaria tendo que pedir educadamente à 20ª Força Aérea para diminuir o ritmo para que pudesse sobrar algo para eles. Segundo suas anotações, o comitê deu prioridade a Hiroshima por ser o maior alvo intacto. O tamanho de Hiroshima, bem como o potencial para sua destruição concentrada devido à sua fronteira montanhosa, também foram levados em consideração. Mas esses não foram os únicos fatores que levaram à seleção de Hiroshima e Nagasaki como alvos. Pegue a cidade de Kyoto, por exemplo. Esta região industrial urbana, com cerca de 1 milhão de habitantes naquele período, era um potencial alvo sério e figurava no topo da lista do Comitê de Alvos após a reunião dos dias 10 e 11 de maio. Por causa da indústria que apoiava e da composição geral de sua população, o Comitê de Alvos acreditava que Kyoto tinha uma consolidação de intelectuais japoneses, o que os levou a acreditar que os cidadãos de Kyoto seriam de inteligência superior, geralmente, e, portanto, seriam capazes de compreender a importância do poder atômico mais firmemente. Kyoto também se tornou um destino de realocação para inúmeras pessoas e indústrias deslocadas pela destruição que ocorreu em outras cidades. E tudo isso eles acreditavam ser uma clara vantagem em termos de impacto psicológico. Desde o início, era consenso do Comitê de Alvos que os fatores psicológicos eram de grande importância a serem considerados durante o processo de seleção de alvos. Os dois aspectos-chave desse elemento do processo eram: 1. Como obter o maior efeito psicológico contra o Japão, e 2. Como tornar espetacular o uso inicial da bomba atômica. Para alcançar esses objetivos, o Comitê de Alvos deu grande ênfase ao que eles começaram a chamar de gadget, sendo adequadamente demonstrado em seu primeiro uso. Basicamente, eles precisavam que o primeiro uso da bomba atômica fosse 1. Funcionar conforme projetado. 2. Instigar medo no coração japonês. Além de sua significância cultural e psicológica, Kyoto também estava fortemente preocupada por ser um alvo, já que era um relevante elo ferroviário entre Osaka e Tóquio, com várias fábricas vitais que fabricavam, inclusive, munições militares e componentes de aeronaves. Também tinha várias fábricas pacíficas convertidas para a guerra, e uma nova de motores de aeronaves, a segunda maior do Japão, que produzia quase 400 motores mensais. O Comitê de Alvos de Kyoto levou a tarefa a sério, criando um mapa com um alvo de 2,4 km por 1,5 km na cidade, círculo de 1 milha traçado ao redor de um ponto central, a rotunda dos pátios ferroviários, que é o núcleo de serviço e manutenção para as locomotivas da região. As coisas não estavam boas para Kyoto neste ponto. Após a segunda reunião do Comitê de Alvos, a lista deles tinha Kyoto em número 1, Hiroshima em número 2, Yokohama em número 3 e Kokura em número 4. Em 15 de maio, pouco depois da última reunião do Comitê de Alvos, a Força Aérea recebeu um pedido oficial para que Hiroshima, Kyoto
e Niigata fossem incluídas em uma lista de áreas reservadas que não seriam bombardeadas para serem preservadas como alvos para as bombas. Se Kyoto era tão importante, você pode se perguntar por que não foi escolhido? Mesmo sendo um alvo prático, Kyoto permaneceu em grande parte incólume, livre de bombardeios sérios ou ataques atômicos. Porém, não pelo motivo que imagina. Não por razões logísticas, não por desvantagem física ou estratégica, mas por instigação do secretário de Guerra dos Estados Unidos, General Henry L. Stimson, que tinha uma profunda apreciação pela herança histórica e cultural de Kyoto. Famosa por seus templos, santuários e arquitetura tradicional, Stimson a considerava um tesouro cultural, e como o aparente chefe quando se tratava desses assuntos, ninguém seria capaz de anular Stimson, exceto talvez o presidente. E Stimson esclareceu isso em uma reunião em 30 de maio com o General Leslie Groves, chefe do Departamento de Polícia de Manhattan. Eles se reuniram para debater as últimas opções de alvo, e Stimson deixou claro para Groves que não desejava que Kyoto virasse um amontoado de escombros radioativos. Stimson, descoberto, foi governador-geral das Filipinas no final dos anos 1920 e amou sua visita a Kyoto. Havia rumores de que ele retornou lá durante sua lua de mel. Stimson estava bem informado sobre os acontecimentos no Japão e, em geral, era cético quanto às táticas de bombardeio indiscriminado amplamente utilizadas pela Força Aérea. Então, uma semana após se encontrar com Groves para assegurar a segurança de Kyoto, Stimson levou suas preocupações ao presidente Truman. A mensagem de Stimson ao presidente apresentava dois argumentos principais para preservar Kyoto e, possivelmente, revisar a estratégia de bombardeio. Primeiramente, havia a preocupação dele de que os Estados Unidos poderiam ser comparados a Hitler em termos de atrocidades de guerra. Em segundo lugar, a preocupação era que a Força Aérea poderia conduzir uma campanha de bombardeio devastadora antes da opção nuclear estar pronta para uso, e que o poder destrutivo de sua nova arma não seria tão grande assim. Aparentemente, o presidente Truman riu, entendendo. Com seus sentimentos pessoais, éticos e profissionais sobre a situação agora claros para Groves e o presidente Truman, Stimson tinha mais uma carta para jogar e expressou outra preocupação mais politicamente orientada. Stimson temia que, se os Estados Unidos destruíssem desnecessariamente esse tesouro histórico e cultural, a possibilidade de uma relação diplomática com o Japão durante o longo período pós-guerra que viria seria perdida. Seria de seu próprio interesse, a Stimson apontaria ao presidente Truman, ter o Japão ao seu lado caso entrassem em uma disputa com a Rússia sobre quem deveria manter o controle da Manchúria, uma região montanhosa de significativo valor estratégico que conecta a China e a Rússia. No final, seja a decisão de poupar Kyoto principalmente política, pessoal ou outra, isso foi considerado por muitos como uma coisa boa. Após a Segunda Guerra, Kyoto manteve a maioria do seu patrimônio cultural, incluindo templos e estruturas históricas. Seria benéfico ter o Japão como aliado. Assim, vários marcos culturais e históricos foram estabelecidos, enquanto muitas cidades japonesas precisaram ser reconstruídas. No entanto, a lista de alvos do comitê incluía mais cidades do que apenas Kyoto, Hiroshima e Nagasaki. Após a reunião inicial do comitê, a lista também incluía a Baía de Tóquio, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kiri, Iwate, Kokura, Shimozenka, Yamaguchi, Kumamoto, Fukuoka e Sasebo. Eles notaram que quaisquer alvos destruídos na lista deveriam ser removidos. Em seu diário pessoal, o presidente Truman se consola dizendo que disse ao general Stimson para mirar apenas em objetivos militares, não em mulheres e crianças, e que uma declaração de aviso seria emitida antes de lançar a bomba atômica. Nenhuma dessas coisas aconteceu. Apesar da opinião pessoal de Truman sobre os japoneses, que era em grande parte ignorante e odiosa, ele concluiu como líder do mundo livre que não poderia usar essa nova e terrível bomba na antiga capital do Japão, Kyoto, ou na nova Tóquio. Parece ter sido unanimemente decidido desde o início que Hiroshima seria o primeiro alvo. Com uma população de aproximadamente 318 mil, Hiroshima tinha um centro urbano denso que abrigava várias fábricas militares. Era um relevante centro de transporte do exército japonês. Uma bomba detonada próximo ao centro de Hiroshima, conforme o comitê de alvo, destruiria grande parte de sua indústria, mostraria o real potencial da bomba e, possivelmente, intimidaria os japoneses a se renderem. Depois de estudar as condições climáticas e mapas da área, Hiroshima foi escolhida como o alvo principal. Durante reuniões posteriores, Kokura, um então crucial centro para a produção de equipamentos militares, rifles, artilharia e munição, seria selecionado como alvo para a segunda bomba. Porém, pela má visibilidade devido a densas nuvens em 9 de agosto, houve uma mudança de última hora, e o bombardeiro seguiu para Nagasaki, seu alvo secundário.
Apesar da apreensão que tanto Truman quanto Stimson expressaram sobre bombardear civis, as notas do Comitê de Alvos claramente indicavam que deveria ser dada consideração a grandes áreas urbanas de não menos de 3 milhas de diâmetro existentes nas áreas mais populosas. A decisão final e contraditória do comitê foi alvejar apenas pequenos objetivos militares, mas precisariam estar em uma área bem mais ampla. Apenas no caso dos bombardeiros errarem, eles não queriam que nenhuma bomba fosse desperdiçada. Nas reuniões, discutiram também o que ocorreria se o dispositivo não fosse liberado ou a aeronave estivesse demasiado danificada para o lançamento. Se possível, eles concluíram que o piloto voltaria para a base e pousaria com o máximo de cuidado possível. Se um pouso seguro não fosse viável, o piloto provavelmente teria que descartar a bomba de uma baixa altitude em águas rasas próximas. Bem, esse foi o caso para Fat Man, na verdade. A bomba, no final, foi lançada em Nagasaki. No caso da Little Boy, a bomba menos potente entre as duas, o retorno à base era bem mais complexo, já que um vazamento de água no alojamento da bomba poderia desencadear uma reação nuclear. Os membros do comitê observaram que precisariam realizar testes em bombas ativas e inativas. Enquanto decisões semelhantes eram tomadas, o presidente Truman e seus conselheiros ponderavam uma decisão maior. Se realmente usariam a opção atômica, caso disponível. Como a liderança em Washington via, a opção nuclear não era a única opção. Para encerrar a guerra, eles possuíam 4 estratégias. Opção 1. Eles poderiam prosseguir com a campanha brutal de bombardeio até acabarem as cidades japonesas para queimar. Eles estavam nisso há meses, mas o imperador não se mexeu. Então, a ideia de continuar como de costume e esperar um resultado diferente não parecia razoável. Claro, não se pode incendiar uma cidade já em grande parte devastada. Opção 2. Invadir o Japão começou a parecer inevitável, a menos que a mentalidade da liderança japonesa mudasse significativamente. A batalha pelas ilhas japonesas no Pacífico, incluindo Iwo Jima e Okinawa, foi esclarecedora. As forças inimigas consistentemente escolheram lutar até o último homem ao invés de se render, um cenário que Truman temia muito que se repetisse de um lado ao outro do continente japonês. Documentos descobertos no Japão após a guerra revelaram um plano assustador de resistência. Em 1936, onde todos, soldados e civis, se uniriam para combater até o fim as forças aliadas invasoras. Primeiramente, o presidente Truman queria preservar o máximo de vidas americanas possível. Ironicamente, sua empatia pelas mulheres e crianças do Japão influenciou fortemente sua decisão de usar a bomba atômica ao invés de promover uma invasão em grande escala. A conclusão da bomba atômica acabou por adicionar 2 opções extras para os aliados. Eles poderiam prosseguir com os ataques incendiários, invadir o Japão, ou, como uma terceira alternativa, Washington considerava a possibilidade de uma demonstração ao invés do uso direto da bomba contra o Japão para apenas exibir seu poder potencial. Cientistas e militares do Projeto Manhattan, responsáveis pelo teste Trinity, poderiam teoricamente criar outro teste para demonstrar o poder da bomba e, idealmente, fazer a liderança japonesa se render. Mas essa ideia enfrentou vários desafios. Para começar, havia incerteza sobre quem seria escolhido para testemunhar a detonação e se seria efetivamente persuasivo. Havia receios de que a demonstração pudesse fracassar e a bomba não detonasse, causando um constrangimento que motivaria o Japão a intensificar sua resistência. Como só um dispositivo nuclear tinha sido detonado com sucesso até então, o medo de falha era palpável. O fornecimento escasso e a produção lenta de bombas atômicas eram problemáticos. Naquele tempo, se uma das 2 bombas produzidas falhasse, restaria apenas uma para tentar forçar a rendição do Japão. A maioria dos conselheiros militares de Truman era contra a demonstração, alegando que poderia não ser impactante o suficiente para forçar a rendição total. Uma demonstração técnica não bastaria, disseram. Só o emprego militar direto das bombas resolveria. Ao analisarmos cuidadosamente cada opção, pode parecer que o processo decisório de Truman seria um fracasso. Foi um processo longo e difícil. Porém, poucas evidências concretas, além dos pensamentos conflitantes em seu diário, sustentam isso. Muitos historiadores descartaram a ideia de que Truman ou Roosevelt questionaram seriamente a não utilização da bomba atômica para finalizar a guerra. Os debates extensos e às vezes acalorados que aconteciam em Washington eram sobre como, onde e quando usar as bombas, não se. As notas das reuniões do Comitê-Alvo indicaram que a maior parte do tempo foi dedicada a responder questões sobre a bomba atômica. A bomba atômica caiu nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando entre 110 mil
e 210 mil pessoas. Nunca se viu tal devastação antes, ao menos não por um único dispositivo. E o mundo ficou chocado. A bomba atômica Little Boy, lançada em Hiroshima, desceu alguns centenas de metros acima da cidade e detonou aproximadamente 2.000 pés acima da cidade. Com cerca de 140 libras de urânio supercarregado, explodiu com uma força equivalente a 15 mil toneladas de trinitrotolueno e dizimou tudo dentro de 5 milhas quadradas. Aproximadamente 70 mil a 135 mil pessoas foram mortas na explosão, muitas instantaneamente, enquanto dezenas de milhares morreram mais tarde devido aos seus ferimentos ou exposição à radiação. A segunda, chamada Fat Man, que explodiu sobre Nagasaki, visava causar uma explosão de 22 quilotons. No entanto, a destruição total de Fat Man foi menor que em Hiroshima devido à topografia montanhosa de Nagasaki, que a protegeu até certo ponto, diminuindo o efeito global da bomba. Ainda assim, entre 60 mil e 80 mil pessoas foram mortas. Esses terríveis eventos foram descritos, debatidos e lembrados desde que aconteceram. O ataque com napalm a Tóquio foi mais mortal tecnicamente. Por que a Operação Meeting House e outras campanhas de bombardeio que devastaram o Japão durante meses até agosto de 1945 não se fixaram profundamente na memória coletiva mundial? A resposta mais simples? O bombardeio incendiário não é tão impactante. Uma campanha gradual que aumenta as mortes ao longo do tempo é eclipsada pelo poder devastador de uma única bomba. Ao contrário de Hiroshima e Nagasaki, não há um museu financiado publicamente na capital do Japão que comemore oficialmente o incêndio de Tóquio. Desde então, o Japão não possui um museu financiado pelo público. O bombardeio de Dresden, que teve um papel proeminente na nossa história, gerou consideráveis debates públicos, especialmente sobre moralidade e guerra. Mesmo assim, a menção a Tóquio, Dresden ou Guernica, Espanha, não trazem imediatamente à mente a devastação que sofreram. A menção deles não nos faz estremecer da mesma maneira que os nomes de Hiroshima e Nagasaki têm por mais de 3/4 de século. E quanto ao nome Malta, o país insular, situado aproximadamente no centro do Mediterrâneo. Mar. O país insular, 50 milhas ao sul da Itália e próximo ao norte da África, tinha grande importância estratégica para o eixo e aliados no início da Segunda Guerra Mundial. De 1940 a 1942, as forças alemãs e italianas batalharam contra a Marinha e Força Aérea britânicas e os malteses pelo controle de Malta. Nesse período, a capital densamente povoada de Valletta e seu porto adjacente, totalizando pouco mais de 1 milha quadrada, ou quase 2 quilômetros quadrados, foram submetidos à campanha de bombardeio mais sustentada e concentrada da história. Quando suas tentativas de bombardeio e cerco à oposição falharam, as forças italianas e alemãs optaram por destruir a infraestrutura da ilha, a ponto de eliminar seu uso militar. No final, os aliados e o povo maltês alcançaram a vitória, mas isso veio a um alto custo. No curso de 2 anos e meio, os aliados tiveram perdas de 716 aviões, um navio de guerra, 2 porta-aviões, 4 cruzadores, 19 destroyers e 4.000 soldados. Durante o curso de 2 anos e meio, os aliados perderam 716 aviões, um destroyer, 38 submarinos e cerca de 2.300 aviadores foram mortos ou feridos. Enquanto 1.300 civis malteses foram mortos, milhares de outros foram feridos e 30 mil edifícios foram danificados ou destruídos. O que aconteceu em Malta, Japão, Dresden, Guernica e muitos outros lugares nos mostrou que bombardeios aéreos em larga escala não irão eventualmente desmoralizar um inimigo ao ponto da rendição. Parece que as opiniões de muitos especialistas mudaram. Se atacar incessantemente um povo e suas cidades, eles não irão desistir. Diante desse tipo de ataque indefensável, eles tendem a se tornar mais rígidos e determinados na sua oposição. Mas o que você acha? O bombardeio aéreo é eficaz na guerra moderna? Por que o bombardeio de Tóquio não é mais destacado na história da Segunda Guerra? Conte para a gente nos comentários. Assista ao plano de sobrevivência do dia do juízo final dos Estados Unidos, simulando uma guerra nuclear entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte.